Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é aluno do sétimo ano A, sétimo ano B, oitavo ano A e nono ano A. Eu sou o professor Marcos, como vocês já sabem e me conhecem. Sou professor de língua portuguesa e esse ano estarei com essas respectivas turmas para juntos trilharmos uma jornada muito importante para o conhecimento e aprendizado de cada um de vocês. Hoje, nós vamos dar início com um gênero textual que é conhecido como conto, certo? Esse gênero está presente na grade de todas as turmas. E aí, nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula, nós vamos ficar aqui juntinhos, tanto o sétimo, quanto o oitavo, quanto o nono. E logo em seguida eu vou estar lançando outro vídeo com explicações específicas desse gênero em cada série, tá bom? Mas, a priori, ficamos aqui juntos, certo? Para quem não está me vendo, eu estou aqui no cantinho esquerdo da tela, tá bom? Como é que vai acontecer? Eu vou estar falando aqui, vocês vão estar me vendo, mas ao mesmo tempo vocês vão estar vendo aí o slide, ok? Então vamos começar. Primeira pergunta: o que é um conto? O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa, ok? Vamos pontuar aqui três coisas. Primeiro, o que é um narrador? Segundo, o que é um enredo? E terceiro, o que é uma narrativa? Um narrador é uma pessoa que vai descrever, que vai narrar um fato. Um enredo é uma situação inicial, pode ser inicial, que dá origem a outros acontecimentos. Mais adiante eu vou explicar. E uma narrativa, vejam só, imaginem que vocês estão em casa e a mãe de vocês mandam vocês ir ao mercado comprar alguma coisa que faltou. Nesse percurso da casa de vocês até o mercado, acontece alguma coisa que vocês julgaram ou engraçado, ou importante, ou reflexivo. Algo que pode ser com vocês ou com outras pessoas que vocês observaram no caminho. Quando vocês chegam em casa, que vão contar isso para a mãe de vocês, que achou engraçado, que achou importante, o que é que vocês estão fazendo? Estão fazendo uma narrativa, estão contando um fato que aconteceu através de outro fato. Que fato foi esse? O pedido da mãe de vocês de irem ao mercado resultou em vocês presenciarem ou viverem outros fatos, outras coisas, outras situações, certo? Então, isso é uma narrativa, ok? E aí, no gênero conto, há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes, certo? Então, quando vocês forem produzir o gênero conto, vocês lembrem que nem pode ter muitos lugares, mudança de lugares, certo? De cenários, e nem pode ter muitos personagens, porque o gênero é curto, ok? E aí, vocês precisam saber que há vários tipos de contos. Há os contos realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos e de fadas. Mais adiante, eu vou explicar cada um, certo? A estrutura desse gênero textual é composta por quatro partes. A apresentação de um enredo, ou seja, uma situação inicial, o desenvolvimento dos acontecimentos, certo? Momento de tensão, que é o clímax, e a solução, que é o desfecho, certo? Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de contos, do qual se destacam contos realistas, os que narram situações realistas e não imaginárias. Por exemplo, como eu já citei para vocês, se vocês forem escrever um conto sobre alguma coisa que vocês viram, como a ida ao mercado que eu já citei, ele pode se encaixar em contos realistas. Contos realistas são contos reais, certo? Contos populares, os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Contos fantásticos, aqueles em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção
e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Contos de terror, os que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. Contos de humor, os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Contos infantis, os que narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral, como, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, que desobedeceu à mãe e por isso foi engolida por um lobo mau. Contos psicológicos, os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. Por exemplo, a lembrança da infância, a saudade de ser criança, a saudade dos nossos avós que já faleceram, de algum familiar que a gente gostava bastante. Então, se você for escrever sobre esses sentimentos, um conto feliz, eles são encaixados aí em contos psicológicos, tá bom? Contos de fadas, os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Por exemplo, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, Cinderela, todos esses são contos de fadas, tá bom? E aí nós temos aqui um tópico que é a estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, ou seja, não tem muitos arrodeios, não tem aquela enrolação toda, certo? Na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Ou seja, por exemplo, um conto ele não pode ter vários capítulos, certo? É só aquele e ponto. Aí vamos agora observar a estrutura de um conto. Sua estrutura está dividida em 4 partes, como eu já disse anteriormente, só que agora eu vou explicar cada uma delas. Introdução. Nesse momento da introdução, há uma breve alimentação do espaço, tempo, personagem e enredo. Ali vocês vão localizar o leitor de onde está acontecendo, em que tempo está acontecendo, quem são os personagens, que vocês podem citar nomes ou não, e o enredo, por exemplo, uma situação inicial. E aí depois vem o desenvolvimento, certo? Aqui se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o problema ou situação apresentados na introdução. Por exemplo, o fato de vocês terem ido ao supermercado, que é a introdução inicial, vocês estavam em casa, a casa é um espaço, certo? Você é um personagem, e aí o fato de vocês terem ido ao mercado resultou em uma situação que vocês presenciaram ou viveram no percurso, lá no caminho, certo? E aí depois do desenvolvimento vem o clímax. É quando acontece o momento de maior tensão da história, certo? Algo muito grandioso que parece que não tem solução. E para finalizar o conto, vem o desfecho, que é o encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Ou seja, existia um problema que todos achavam que não tinha solução, só que no desfecho, esse problema ele vai ser resolvido e vai ser explicado, né? Como foi que se resolveu, por que se resolveu, quem resolveu, certo? E aqui nós temos as características do conto, ok? O conto apresenta as seguintes características: espaço delimitado, tempo marcado, presença de narrador, poucos personagens e enredo. Vamos de um por um. O espaço. O espaço é o local em que acontece a situação. Pode ser em casa, pode ser numa quadra, pode ser em um parque, pode ser na escola, pode ser na igreja. Isso aí quem vai dizer é o escritor, a pessoa que está escrevendo, ok? E depois vamos para o tempo. O tempo marcado, que pode ser no passado, pode ser no presente, pode ser algo imaginário que vai acontecer no futuro. E aí é interessante dizer se está acontecendo de manhã, à tarde ou à noite. É sempre bom marcar o tempo para que o leitor esteja se localizando a todo instante de como está acontecendo a situação.
para que em sua cabeça eles consigam imaginar toda a estrutura da situação, ok? Todo conto tem a presença de um narrador, certo? Quem é o narrador? Eu já disse lá no início. O narrador é a pessoa que descreve o fato, que conta o fato, que narra, certo? E aí existem três tipos de narrador. Existe o narrador observador, que é aquele que está passando ali e vê uma situação e escreve sobre aquela situação. Existe o narrador personagem, que é aquele que está dentro da história como personagem, que opina, que coloca suas ideias. E existe o narrador onisciente, que ele nem observa, não está observando nem é personagem. Ele está apenas ali contando, eles não estão no espaço, como é que eu posso dizer? No espaço físico, se assim posso dizer, certo? E aí existem os poucos personagens, como por exemplo, no caso de Chapeuzinho Vermelho. Tem Chapeuzinho Vermelho, que é uma criança, tem a mãe de Chapeuzinho, tem a vovó de Chapeuzinho, tem o lobo mau e tem o caçador que resgata a vovó e a Chapeuzinho no final da história. E aí tem o enredo. O que é o enredo? Eu posso dizer que é o tema, que é a situação geral do meu conto. Por exemplo, no caso de Chapeuzinho, o enredo é toda a história dela desobedecer a mãe, ir por um lugar que não podia, e isso resultou em ela ser comida pelo lobo mau e depois ser resgatada pelo caçador. Então, esse é todo o enredo em síntese, ok? Aí vejam só, aqui, como último slide, está as referências, né, dessa aula. Nesse site aí, vocês podem fazer uma leitura mais rebuscada, mais minuciosa sobre o assunto. Vocês podem também me procurar no WhatsApp e em seguida eu estarei enviando para vocês em cada grupo, ou seja, no grupo do sétimo, no grupo do oitavo e no grupo do nono, características específicas de determinados gêneros da sua série. Esse vídeo aqui é um vídeo inicial, um vídeo para, de alguma forma, revisar um gênero que vocês já conheciam, porque em turmas anteriores vocês já viram esse gênero, certo? E aí, daqui a pouquinho, vocês vão me ver em outro vídeo. Então, até daqui a pouco. Nesse próximo vídeo, eu vou explicar as características do gênero novamente e vou fazer uma atividade com vocês. Então, até daqui a pouco.